Chegamos ao quinto e último episódio, com aspectos bem importantes para discutirmos neste universo das peneiras. E a pergunta que não quer calar é, afinal, peneira é um bom nome para esse processo? Vamos descobrir juntos! Mais que isso, vamos discutir como melhorar todo esse processo de avaliação de futuros talentos, tentar explorar mais a pedagogia do esporte e também os projetos que não trabalham apenas para o alto rendimento. Chegou a hora de pensarmos no futuro. A peneira não é democrática. A peneira não é nem merocrática. A peneira, ela se pauta simplesmente na descoberta de algo que ela acredita que já está pronto. Então, não exige nem o esforço do outro, porque ela parte da perspectiva de que o outro não precisa se esforçar, porque o seu talento já está dentro dele. Se o talento está dentro dele, qualquer condições adversas não vai prejudicar com que esse talento aflore. Na verdade, vai estimular que esse talento aflore. Então, por isso que não há uma preocupação em criar condições melhores para a realização dessas peneiras. Por isso que ainda nós utilizamos o termo peneira. Não há mais cabimento em se pensar a propagação desse nome peneira como algo que seja importante para o desenvolvimento do esporte, para o desenvolvimento do nosso futebol, né? Não tem mais lógica a manutenção dessa palavra peneira. Alcides também traz, em seu discurso, a importância da pedagogia no esporte nestes momentos. E é da necessidade do professor entender bem os processos de ensino-aprendizagem, sempre usando o ambiente de jogo como um fator importante para os estímulos desses jovens. Eu participei de 2 projetos com 2 clubes que construíram projetos políticos pedagógicos para suas escolas de futebol. Então, 2 clubes famosos do Brasil, que tinham um projeto político pedagógico para o desenvolvimento das suas escolas de futebol. Então, as escolas, enquanto franquias, elas tinham que desenvolver aquele projeto pedagógico. No momento em que desenvolvia aquele projeto pedagógico, os professores que davam aula naquelas franquias iam construindo os relatórios e enviando os relatórios para a central, que ia construindo uma grande base de dados que ia acompanhando todos os jogadores dessas franquias. E, para administrar isso, tinha um grupo de profissionais que, periodicamente, viajavam para essas franquias para observação in loco, né, daqueles meninos e meninas que estavam sendo avaliadas ao longo do tempo. Então, veja como uma ideia que parece complicada, ela é extremamente simples. Simples quando você muda o óculos e percebe o óbvio. Extremamente impossível de enxergar, ou, como a gente diz no campo da ciência, quando se tem uma cegueira paradigmática, obviamente é impossível perceber que é possível desenvolver um processo avaliativo tão eficaz, justo, pedagógico para uma quantidade grande de jovens futebolistas, tanto meninos como meninas. Outro que reforça toda essa necessidade é Rodrigo Belão, que, treinador das categorias de base de clubes por muitos anos, busca aplicar essas ideias no seu dia a dia. Já trabalhei com muitos jogadores no sub-15, no sub-17, que só fazem uma posição, que só fazem uma função, ou que não sabem fazer diversas coisas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar numa questão pedagógica formativa do jogador, é que ele vivencie diversas experiências. Ninguém tem bola de cristal. Ninguém sabe se... olha aí, você pode achar que ele tem tudo de atacante. Lá na frente ele pode virar um lateral. Pode ser um lateral e não ser um atacante. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a questão do treinador ter que solucionar o problema dele naquele momento e fica
colocando o garoto para fazer só isso e empobrece demais a formação do jogador, desse garoto. Para Paulo Calçade, este processo de ensino deveria ser semelhante a uma escola, com níveis, exigências e todo o desenvolvimento contínuo. O conhecimento é super importante, a base é uma escola de futebol, e a gente precisa passar nessa escola de futebol várias matérias para o jogador, do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, do psicológico, tudo. Se você quer ter os melhores jogadores, tem que ir por aí. Senão, a gente não vai. E é bem nestes casos que o futebol vai muito além de ser apenas um jogo. Independente da situação que eles vivem, seja num barraco, seja numa casa de bloco, seja num apartamento no Morumbi, ou em qualquer outro lugar, que eles possam entender que a honestidade, a integridade e o trabalho é que vai fazer a diferença. E que sem esforço, eles não chegam a lugar algum. Então, o nosso projeto tem esse propósito, transformar a vida dessas crianças. E, claro, o futebol como um meio para que esse objetivo seja alcançado. Então, eles vêm com sonhos, a gente não desconstrói os sonhos, nós ajudamos eles a realizarem esses sonhos dentro sempre de um equilíbrio, dentro de algo que seja mais tangível para eles. E isso é muito bom. Isso tem transformado a vida deles, isso tem sido um fator de proteção, e aí eu quero chamar a atenção para essa palavra, fator de proteção, o esporte, o futebol, o futsal, como uma ferramenta de proteção. E por que isso? Porque quando ele está ali no nosso projeto, quando ele está jogando bola, ele não está envolvido com as coisas ruins que o ambiente oferece para ele. Então, se ele se sente melhor dentro de um campo de futebol, dentro de uma quadra de futsal, eu posso afirmar que ali é um fator de proteção para ele. E a gente potencializa esses fatores de proteção. E ali começa, então, a surgir outros fatores, que é o quê? A relação entre o professor e o aluno. Então, a nossa relação, ela não fica só em quadra como professor, como técnico e aluno, Técnico e atleta e jogador, não. A nossa relação, ela vai além da quadra. A nossa relação, ela vai além das 4 linhas. É onde a gente visita a casa, a gente conhece a realidade, a gente presta o apoio social, a gente vê aquela dura realidade e se compadece. A gente sempre conversa com eles e fala, o que vocês precisarem, fale conosco que a gente vai dar um jeito de ajudar. E aí, você, quando cria esse tipo de relacionamento, não tem como você não se emocionar e não tem como você não se envolver. E o grande desafio do professor e educador é ter criatividade para criar comportamentos, fazer com que não só o atleta, mas a pessoa melhore. Para isso, é importante usar o máximo as ferramentas que se tem. Se a ciência se pauta hoje em explicar que nós adquirimos conhecimento por meio da interação, quanto mais rica for as possibilidades de interação, logo, quanto mais diversificada for essas possibilidades de interação, obviamente, eu ou qualquer pessoa, em meio a esse processo, terá condições de ser muito mais inteligente à medida em que ela resolve uma diversificada quantidade de problemas. Então, quanto mais diversificado for o processo de aprendizagem, quanto mais diversificado for os ambientes em que essa criança joga, quanto mais diversificado for a relação dela com os objetos, como, por exemplo, bolas de diferentes tamanhos, em diferentes espaços, jogar com bola de futebol de campo na quadra de cimento provoca um tipo de interação, como jogar com bola de futebol de salão em um campo de grama gera um outro tipo de desenvolvimento de certas habilidades
para a relação com a bola, quando eu jogo com pessoas com diferentes níveis de habilidade, isso vai exigir de mim a todo momento novas adaptações, novas possibilidades de, por meio de assimilação e acomodação, reestruturar os meus esquemas de ação, principalmente quando esses diferentes com os quais eu jogo, eles estão próximos da minha zona de desenvolvimento eminente. Logo, eu consigo, quando eu jogo com pessoas diferentes, mas que se encontram próximos àquilo que eu consigo fazer, próximos à minha condição e competência para jogar, eu ajudo eles a melhorarem em suas habilidades e eles me ajudam a melhorar nas minhas habilidades. Então, veja como esse processo de construção de um ambiente de aprendizagem que mantenha o engajamento no jogo, ele passa a ser decisivo e importante para o processo formativo. Então, quando a gente pensa por essas perspectivas, respaldados por essas epistemologias, obviamente eu tenho condições de administrar, de organizar um processo de ensino e treino muito mais coerente e com chances de ajudar os meus alunos e alunas, ou melhor, os meus jovens jogadores e jogadoras, a jogar melhor. Olha o papel do professor. Olha o quanto esse professor tem por responsabilidade ajudar esse menino e essa menina a aprender a jogar melhor. Assim é que se desenvolve todo um processo de aprendizagem. E é ao longo desse processo de aprendizagem que esse jogador e essa jogadora deveria ser avaliado, e não simplesmente em um momento, e não simplesmente reproduzindo formas ultrapassadas e tradicionais de avaliação, como vemos, infelizmente, ainda acontecendo, tanto no esporte quanto na escola. E dá para trabalhar, mesmo quando a estrutura não é das melhores. É o que explica Rodrigo Belão. Eu acredito que a gente tem que saber uma coisa fundamental, tá? Para implementar trabalhos. As pessoas se prendem muito à estrutura física. É lógico que ela é importante. É lógico que ela faz a diferença. Mas ela não é o fundamental. Eu tenho o costume de brincar há muitos anos que se você tiver bola, se você tiver pelo menos uma boa alimentação, né? E não estou falando de salmão, estou falando de filé mignon, estou falando de uma alimentação do jogador, pelo menos ter condições de se alimentar adequadamente. E se você tiver campo de futebol, você faz futebol. Se você souber fazer futebol, você faz. Eu, por muitos anos, dei treinos em campos ruins, campos duros, campos carecas, né? Porque as pessoas me veem hoje, talvez no estágio de carreira que eu cheguei como profissional, e falar o que você fala é fácil, quero ver você fazer lá em tal lugar. Eu fiz em tal lugar. Eu passei por muita coisa, eu comecei de baixo, trabalhei de graça, trabalhei sem receber, e fiz futebol tendo 4 bolas só para dar treino, fiz futebol tendo 4 meses com um goleiro só e 18 jogadores de linha, fiz futebol tendo pouquíssima condição de recurso. Então, assim, eu fiz futebol. Então, eu acho que a estrutura ela é fundamental, ela é importantíssima, mas a falta de estrutura não te impossibilita de desenvolver os jogadores de futebol. Por outro lado, um mau trabalho, um mau processo pode deixar muita gente com qualidade pelo caminho. E isso não se restringe apenas ao futebol. Realmente falta muito investimento nessas questões sociais, de esporte, de lazer, de cultura.
E o Brasil, eu vou falar agora generalizando, o Brasil poderia ter muito mais atletas extraordinários por aí, tá? Isso no futebol, no vôlei, no basquete, na ginástica, mas o que falta é políticas públicas, é investimento. Até os próprios clubes hoje em dia, tá? Eu não vou generalizar, mas a maioria, eles querem pegar o garoto já pronto, né, para ir para a competição, sabe? Poderiam ter um departamento no qual eles poderiam trabalhar nessa questão realmente de formar, de dar oportunidade mais aos jovens, né? Então, falta muito investimento. O Brasil é muito carente disso, tá? Eu acredito que se tivesse um olhar diferenciado para dar essa oportunidade que falta, tá, para esses jovens, nossa, seria extraordinário. Eles iriam descobrir tantos talentos. Eu falo assim, de todos os esportes, eu falo no meu, no futebol mesmo. Aqui na região que eu moro mesmo, aqui, nossa, tem muitos talentos. Mas, infelizmente, a gente não consegue abraçar, né, abraçar todos e mudar essa forma, né, que é uma coisa que vem aí já no decorrer dos anos e, infelizmente, eu não vejo nenhum tipo de investimento. Falta muito investimento mesmo. E uma ferramenta muito conhecida do brasileiro para desenvolver jogadores acaba sendo uma solução que já é bem conhecida por todos nós. Com a urbanização dos grandes centros e cada vez mais chegando perto de cidades menores, os campinhos de terra e os espaços públicos foram sumindo. Exatamente por isso, o futsal, que já formou tantos craques para o futebol de campo, passa a ser ainda mais necessário no cenário atual. Campo você encontra numa comunidade, né? É fato que você tem ali o time daquela área, né? O time do Buturuçu, por exemplo, o campo do Buturuçu, o time do Itaquera, enfim. Agora, quadra você encontra um monte, né? São diversas quadras. E se esses que estão nesses times conseguisse fazer um trabalho, que nem aqui, eu ando falando com o pessoal aqui da Zona Leste, nesse sentido. Você tem lá 30 jogadores, você tem 50 crianças de todas as idades, né? Trabalhando em um campo, diversos horários, né? E só trabalha campo com essas crianças. Aí você encontra no entorno 10 quadras de futsal. Por que não fazer um trabalho com essas crianças dentro dessas quadras também, né? Desenvolvendo outras habilidades, né, nessas quadras e depois trazer para o campo, né? O campo você não tem ele disponível toda hora, né? Normalmente os campos das comunidades eles são emprestados, então tem várias outras situações que acontecem. A quadra não, a quadra está disponível lá 24 horas, até de madrugada, se você for querer a comunidade levantar uma grana, acender lá umas luzes e tal, você acaba que usando. Então, olha a situação que tem favorável, né? Oriundo do futsal, ou também futebol de salão, como era chamado lá atrás, Alex defende muito a modalidade para formar novos jogadores. E poucos têm a propriedade que o craque tem para afirmar isso. Tem clubes que fazem trabalhos espetaculares de interligação ali, de uma boa relação quadra-campo. Existem clubes tradicionais de camisa que se utilizam do futsal. Existem clubes tradicionais que às vezes não têm o futsal, mas ele está interligado a um clube que de repente tenha essa parte da quadra. Então, colocar tudo na mesma panela é algo que eu não gosto de fazer, porque eu sei que não funciona assim. E a outra coisa é uma realidade, né? Porque uma realidade paulistana é diferente, por exemplo, de uma realidade do interior de São Paulo, uma realidade em Porto Alegre é diferente de uma realidade na Bahia. Então, existem locais que usam muito, existem locais que usam de maneira razoável, existem locais que desconsideram o futsal. E a outra coisa que é importante, né, dessa condição de mudança social, no qual o futebol também é inserido, a partir do momento que você oferece um contrato de formação de atleta para uma criança de 14 anos de idade, você passa a imputar naquela criança a condição de um profissionalismo muito cedo. E isso interfere diretamente nessa formação ligada ao futsal. O que eu posso dizer é o seguinte: quem usa, que continue usando, e quem não usa, eu acredito que está perdendo muito, porque realmente é um processo de iniciação
interessante para qualquer menino que queira jogar futebol ali na frente. E as possibilidades não param por aí. Projetos sociais, espalhados por todo o Brasil, também acabam sendo uma ferramenta muito importante, não só para desenvolver jogadores, mas também achá-los, já que nosso país tem dimensões enormes. Esses projetos eles são muito, muito importantes na vida e na formação desse jovem. Porque às vezes o menino está todo o tempo, independente de morar na comunidade ou morar no bairro, né? Os meninos ficam muito ociosos, né? Sem ter o que fazer. Às vezes não tem condição de pagar uma escola particular, né? E quer jogar futebol, quer jogar vôlei ou basquete, ou praticar algum tipo de modalidade, e às vezes os pais não têm condição, né, de arcar com essa despesa. E aí o menino fica lá ocioso, sem ter o que fazer, e acaba migrando para fazer coisas erradas, né? Então fica com a mente vazia. Ao meu ver, esses projetos, quando tá, aí eu vou frisar, quando feito realmente com responsabilidade, com respeito à questão fisiológica da criança ou do jovem, quando feito sem ter um olhar de utilizar esse projeto para benefício próprio também, porque existe muito disso, eu acho muito, muito válido, porque ele, dependendo do trabalho que for feito, ele realmente prepara, tá, esse jovem, essa criança, para que possa ser inserido na sociedade, estudar, ou seja, ser orientado para estudar, para ter um bom trabalho e tocar a sua vida, né? Então, isso tem um papel fundamental na vida desses jovens. Eu acredito que todo projeto que for feito realmente de uma forma correta, tá, é válido, sim, para a formação de todos esses jovens, para que eles possam seguir os seus caminhos, né, os seus sonhos. Nós estamos falando de um país que deveria olhar mais para as suas crianças. Olhar mais para as suas crianças é dar mais educação, uma educação de mais qualidade. Mas dar educação não basta. A gente precisa lembrar que nós temos pais e mães que trabalham. Então, esses meninos e meninas, na sua maioria, vão para um colégio num turno e num outro turno eles vão estar em casa ou vão estar na rua. Então, o esporte é a possibilidade que esses jovens não se percam no caminho das drogas, não se percam no caminho dos crimes, que esses jovens tenham em professores de escolinhas de futebol ou de qualquer outro esporte, pessoas que lhe digam ou que passem ensinamento tanto do próprio esporte como de vida, para que eles absorvam conhecimento, para que eles enxerguem nos esportes novas possibilidades de ascensão social, de carreira e de profissão. Esse é o papel do futebol, o papel do esporte, né? Mas é importante frisar que o papel do esporte e do futebol, na sua grande maioria no Brasil, não é de produzir talentos, de produzir jogadores de futebol. É desse papel de proteção dos jovens enquanto eles estiverem nesse espaço, é de promover educação social, é de promover uma inclusão social e é principalmente de promover lazer. É preciso que escolinhas de bairro ou mesmo escolinhas profissionais entendam que o menino que chega para jogar futebol com 6 ou 7 anos, ele precisa jogar futebol, ele precisa se divertir, ele precisa jogar em todas as posições, para quem sabe lá na frente ele diga, com o apoio desses professores, desses instrutores, olha, eu gostaria de ser atacante, eu gostaria de ser zagueiro, meio-campista, lateral. Primeiro a gente precisa que esses garotos e garotas se divirtam jogando futebol ou praticando outro esporte. Depois disso, depois desse processo, aí a gente pode pensar em peneiras e promover peneiras para que essas peneiras recrutem novos talentos. Não só para o futebol, mas para a ginástica, para o judô, para a natação. O Brasil tem, pela quantidade de população, possibilidade gigantesca de descobrir novos talentos no esporte. Mas enquanto o esporte for algo extremamente caro, e somente o futebol e outros poucos esportes ainda
ainda são esportes que sejam mais baratos, porque o futebol também está perdendo essa característica, porque a gente está perdendo campos de bairro e tá sendo tomado apenas por campos de escolinhas e campos de futebol pagos. A gente está perdendo essa possibilidade dos jovens brincarem, dos jovens se divertirem. Eu acho que o esporte precisa pensar nisso, precisa voltar a pensar em ser espaço de inclusão, espaço de promoção de lazer e de promoção de proteção para esses jovens. E toda essa busca pela evolução precisa ser muito bem planejada, e não falta modelos de sucesso. O que faz de uma pessoa ser extremamente bem-sucedida ou ser um ou uma atleta de elite? E por muito tempo teve uma corrente que acreditou que somente a genética seria determinante. Então, uma vez que você nasce, né, com características biológicas e fisiológicas favoráveis, isso te garante ser um atleta bem-sucedido. E tem uma outra corrente do outro lado que vai dizer que não, que tudo, que seria talvez a corrente, né, de que você vai nascer como um papel em branco, e aí você vai ser um atleta ou uma atleta de sucesso, dependendo de todos esses estímulos que você receber ao longo da vida. Então, quanto mais estímulos, quanto mais você treinar, maior sua chance de se tornar um atleta de sucesso. O que é problemático, né? O que é bastante problemático, porque esse tipo de discurso também vai levar a uma especialização precoce, a síndrome do burnout, há muitas pessoas que pegam aversão ao esporte, porque normalmente iniciam muito cedo e tem uma carga de treino muito elevada. Então, eu particularmente acho que fatores genéticos influenciam, da mesma forma que fatores sociais, culturais, possibilidades de treinamento também vão ser determinantes para o sucesso esportivo. Então, não somente a genética e nem somente o treino vão dar conta sozinhos, isolados, de fazer uma atleta de elite. São 9 pilares que esse modelo Splis propõe, e a pesquisadora que propôs é a Debochet, da Bélgica, e esses 9 pilares, quando desenvolvidos, aumentam muito essas chances, né, de formar atletas de elite. Quais são esses 9 pilares, então? Primeiro, investimento financeiro. Depois, uma estrutura organizacional, então que você tem ali organizações esportivas trabalhando de forma conjunta para desenvolver essas praticantes. A gente tem que ter esporte de participação, categorias de base e pensar no pós-carreira desses atletas. Então, não só como essa pessoa entra, o como ela se desenvolve, mas também para onde ela vai, né? Porque a carreira esportiva, diferente de muitas outras carreiras profissionais, você é limitado em muitas modalidades, principalmente aquelas dependentes, né, de força e potência, você é limitado pela sua idade. E os estudos apontam que, pelo menos no futebol, essa idade de desempenho pico está ali em torno dos seus 27 anos. E aí você vai chegar em grandes times, num esporte de elite, até seus 35. Então, você é uma pessoa jovem que está se aposentando e a pergunta que resta é o que você vai fazer depois daí? Então, a preocupação com pós-carreira, ela é fundamental também. Bom, então, além desses pontos que eu já falei, a gente tem que ter treinadores e treinadoras com qualificação, uma comissão técnica integrada e qualificada, competições esportivas e ciência. Então, são esses os pontos que, a partir de uma grande revisão de literatura sobre o tema, sobre vários estudos que estudam, né, investigam o desenvolvimento de atletas de elite, essa pesquisadora resumiu no que seriam aí os pilares do desenvolvimento do esporte de elite. Quando um país abraça, quando um país oferece para os seus atletas, o que faz com que aumente essa chance de você ter um sucesso internacional? Eu participei de 2 projetos sociais, um deles, o Instituto Projeto Neymar Júnior, que tinha como objetivo tirar a criança e adolescente do cenário de vulnerabilidade social em territórios mais violentos para a atividade educacional e esportiva. Não buscava rendimento, formar talentos, participar de avaliações esportivas, nada disso. Mas fazer com que a criança e a adolescente conseguisse, através do esporte, desenvolver alguns valores que eles vão levar para a vida, como, por exemplo, a questão do trabalho em grupo, o respeito à hierarquia,
ou respeito ao colega que também está ali e que sofre muitas vezes as mesmas violências que ele sofre dentro do território, aprender um pouquinho mais através da proposta educacional, como a língua portuguesa, a redação, idiomas. Na Fundação Edmilson também é a mesma proposta. Não tem rendimento. O Edmilson até tem uma coisa que eu acho muito interessante, que ele criou uma metodologia específica para o projeto social de fundamentos do esporte, para caso a criança queira participar de alguma avaliação, alguma peneira, ela tenha minimamente aquele conhecimento do que vão solicitar e vão exigir delas dentro desse processo. Eu vejo que qualquer situação onde tem criança e adolescente, a família é muito importante, a participação da família. A família conhecer a proposta pedagógica e social e educacional que aquela instituição vai ofertar para o filho dela. A família não pode ficar distante e pensar que a criança e adolescente que vai em busca do esporte, para ela é um sossego, essas 4 horas, que é o contraturno da escola, ficar para alguém cuidar. A proposta não é essa. A família tem que enxergar sempre quais são os benefícios que o esporte e aquele projeto vai trazer para o filho dela. Porque quando você prepara a criança e o adolescente através do esporte, eu tenho certeza que você devolve para a sociedade um ser humano diferente, um ser humano com outras perspectivas. E, além de tudo, que eu acho que eu levo muito em consideração, a questão da saúde da criança e adolescente. Hoje nós temos muitas crianças obesas no Brasil, crianças que estão deprimindo de tanto ficar no celular. Então, o esporte vem quebrando essas algemas aí e dando possibilidade dele se ver como um sujeito diferenciado, um sujeito de direito, um sujeito de transformação. Então, nesse sentido. E alguns projetos sociais são projetos que estão vinculados a clubes e que criam também metodologias específicas pedagógicas com fundamentos para que ele possa realizar as avaliações através de clubes, tanto que hoje os clubes se associam muito aos projetos sociais que desenvolvem um trabalho bom. E vejo que o serviço social, em todos os cenários onde tem criança e adolescente, é importante. A gente precisa identificar que o serviço social não é uma profissão de benemerência, é uma profissão que a gente estuda muito, são 4 anos de faculdade, a gente não é uma distribuidora de cesta básica, muito pelo contrário, a gente tem um olhar muito mais sistêmico, voltado para uma análise de conjuntura que existe no país. Quando você olha criança e adolescente no esporte, você olha para a criança e adolescente brasileiro. Apesar de ainda discutirmos e buscarmos cada vez mais melhoras em todo esse processo de peneira, alguns erros antigos ainda são bastante cometidos. Hoje, 2021, o mesmo processo pelo qual eu passei, os jovens passam hoje. Os meninos e as meninas passam pelo mesmo tipo de avaliação pela qual eu passei. Logo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está desconectada. Alguém está simplesmente fechando os olhos para a possibilidade da existência de estudos, de pesquisas que mostram que não dá mais para continuar repetindo uma fórmula que mais exclui jovens e potenciais jogadores e jogadoras do que realmente se mostra eficiente para que esses jovens jogadores e jogadoras possam continuar o seu processo de especialização ou o seu processo de aprendizagem do jogo, que no nosso caso seria o jogo de futebol. E alguns países são referências e modelos nesse sentido. É o que explica Marco Aurélio Cunha. Na verdade, o Japão tem um modelo bem estudantil, né? Os atletas formam-se nas escolas, eles são obrigados a estudar, eles têm ali dentro do seu núcleo social as obrigações claríssimas, e os clubes iam buscar, hoje já não sei, passaram-se muitos anos,
mas os clubes iam buscar nos campeonatos escolares os seus jogadores, como nos Estados Unidos. E aí o próprio atleta escolhia para onde ele queria ir, ou qual universidade ele queria cursar, por conta dos valores atléticos dele, né? Então esse é o modelo do Japão, que é perfeito. O Japão não tem quase nada errado lá, né? Posso discutir cultura, mas a qualidade da formação japonesa é impecável, né? Então, não dá para ter parâmetro para você falar entre Japão e Brasil, ou Japão e o Egito, né? Então, não dá, é incomparável. São situações muito diferentes, né? Os Estados Unidos, com a sua formação acadêmica de colégio e universidade, que também é imbatível, né? Lá tem todas as condições. E mesmo assim tem conflitos, tem drogas, tem uma série de imposições. Não pense que é uma maravilha. Todo lugar tem seus problemas que são de raiz, né? Que tem que ser superados. No fim das contas, tudo depende de uma boa organização e, principalmente, do conhecimento de quem está envolvido em todo esse processo, que é muito importante na vida das crianças. Nós precisamos, cada vez mais, estudar as teorias, as abordagens pedagógicas, estudar didática, estudar metodologia, estudar processos avaliativos, para que cada vez mais as nossas aulas, os nossos treinos, a construção dos nossos projetos possam superar as crenças que hoje povoam e, infelizmente, dominam o campo esportivo. Basicamente, o campo esportivo e o campo do futebol, com muita força, é dominado por crenças. Crenças que estão arraigadas no senso comum. Então, nós temos aí crenças que impedem que a ciência, por meio da pedagogia, entendendo a pedagogia enquanto ciência da prática educativa, tenha condições de problematizar essas crenças, superar essas crenças e trazer a efetivação das teorias pedagógicas para ajudar na construção e desenvolvimento de projetos pedagógicos, tanto na iniciação esportiva, quanto na especialização esportiva, quanto no alto rendimento esportivo. Em escolas, em clubes, em SESCs, em SESIs, em projetos socioesportivos educativos, para diferentes públicos. A pedagogia do esporte hoje tem se fortalecido e tem se colocado como abastecida pelas teorias pedagógicas, como a responsável por ajudar nesse processo de cientificação ou desse processo de trazer a ciência mais próximo do campo profissional. Por isso, a pedagogia do esporte, por meio de seus pedagogos do esporte, precisam interagir muito com o campo profissional. Por isso que a gente não pode ficar dentro da universidade somente fazendo pesquisa sem essa interação com o campo profissional. Nós precisamos interagir com o campo profissional para fazer pesquisas melhores e o campo profissional precisa da ciência para dar aulas e treinos melhores. Então, é uma troca que todos ganham. Encerramos por aqui a jornada da nossa websérie. Mas a de vocês está apenas começando. Seja no futebol ou não, o futuro está por vir. Se não for correndo atrás de uma bola, que seja correndo atrás de evoluir e conquistar grandes coisas. Nós do Sesc Bom Retiro agradecemos a vocês que nos acompanharam, aos convidados e convidadas que compartilharam esse amplo conhecimento conosco e aquelas e aqueles que cooperaram de alguma forma com a realização do Peneiras do Futebol. Esperamos de verdade que esse material, feito com muito carinho, seja de boa utilidade para o futuro de todas e todos. E que consigamos, caminhando juntos, conquistar ainda mais sonhos. Muito obrigado e vamos em frente.